depressa sem tardar, até no céu entrar. Por Jesus podemos sempre triunfar. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. É uma alegria muito grande de poder estar mais um sábado aqui, juntamente com você, para juntos lermos a palavra de Deus. E, desta maneira, no livro de Jeremias, capítulo 26, nós estaremos lendo este sábado. Esperamos que você tenha tido uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor. E, como sempre dizemos, se esta é a primeira vez que você está aqui conosco, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que você possa receber de segunda a sábado as notificações sobre cada leitura da palavra de Deus. Versículo por versículo, livro por livro, para a glória do nome do Senhor. Amém? Se você está preparado, então, livro de Jeremias, capítulo 26, assim diz a palavra do Senhor. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venha adorar a casa do Senhor, todas as palavras que te mandei que lhes dissesses, não esqueça nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio madrugando e enviando, mas não ouvistes. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade uma maldição para todas as nações da terra. Vamos parar por aqui um pouquinho. Lembremos que este capítulo de Jeremias, capítulo 26, ele vai falar sobre algo, um capítulo que nós já lemos no capítulo 7, não é? Aqui está dando um resumo, enquanto no capítulo 7 fala sobre a pregação, a palavra explicada, detalhada que Jeremias deu para o povo na casa do Senhor. E a Bíblia nos diz que isso foi no tempo de Jeoaquim. Lembramos que também ele tem o nome de Eliaquim, e este princípio do reinado foi mais ou menos entre o ano 609 a.C. Então nós vamos ver que Jeremias, ele entra no templo da casa do Senhor, e aonde as pessoas estão entrando para vir louvar, sacrificar a Deus, Jeremias abre a sua boca e começa a dizer as palavras que o Senhor está dizendo contra a casa de Israel, contra o templo, contra a cidade de Jerusalém, e dizendo que iria fazer como Siló. E nós vamos ver e lembrar que Siló foi o local aonde o primeiro tabernáculo, não é, ficou estabelecido quando o povo de Deus entrou em Canaã com a pessoa de Josué. E nós vamos ver que a partir de Eli e depois também nos tempos de Samuel, Deus trouxe aquela palavra de exortação e de condenação, o que haveria de acontecer. E agora Deus está dizendo e lembrando o povo que aquilo que aconteceu em Siló haveria de acontecer com o seu povo em Jerusalém e com o templo do Senhor. E olha só agora qual foi o resultado, a reação que os chefes religiosos, os sacerdotes e os profetas tiveram. Versículo 7. E ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo a Jeremias, anunciando estas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele, ou seja, em Jeremias, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás,
porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores. E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Nós vamos lembrar que, ao ouvir estas palavras, aqueles líderes religiosos, sacerdotes, profetas, assim como o povo, ao ouvir Jeremias falar uma tal coisa, eles disseram: você está blasfemando. Quem é você? Que tipo de profecia é esta que você está dizendo contra a casa de Deus, contra a cidade de Deus? E eles o têm como uma blasfêmia. Assim como no tempo de Jesus fizeram a mesma coisa. Entretanto, versículo 10 diz: e ouvindo os príncipes, outros tipos de pessoas que também estavam a cargo de governar, não é? Judicialmente, socialmente o povo. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei, ou seja, do palácio, à casa do Senhor, ao templo, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem, Jeremias, é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. Olha agora a resposta de Jeremias. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Vamos lembrar que, neste tempo, quando Jeremias traz essa palavra, né, no princípio do reinado de Jeoaquim, Deus ainda estava falando, contendendo com o povo, esperando que eles se arrependessem para que houvesse, né, o povo fosse liberto e que o povo não caísse sobre eles a condenação que Deus estaria enviando para eles. Versículo 14. Quanto a mim, diz Jeremias, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então Jeremias está contendendo com o povo. Tudo bem, vocês não estão crendo que Deus me trouxe essa palavra, mas cuidado, não vá me matar, porque vocês vão... o sangue inocente vai cair sobre vocês. E não foi isso muitas vezes que Jesus falou ao povo? Quando ele falava com os fariseus e os saduceus, com o povo, dizendo: vocês são como os vossos pais que apedrejaram, que mataram os profetas do Senhor? Versículo 16. Então disseram os príncipes e todo o povo. Agora é uma resposta. Você vê que os sacerdotes e os profetas, os líderes religiosos, falaram para os governadores da terra. E agora estes príncipes falam, respondem para os chefes religiosos, dizendo: então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: olha aí, eles trazendo a história do seu povo, aquela atualidade, aquilo que estava acontecendo. Miqueias, o profeta Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Esta foi a realidade da mensagem que Miqueias trouxe ao povo no tempo do rei Ezequias, um rei temente a Deus. E olha a reflexão destes príncipes para com os chefes religiosos.
Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles, e nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Estes príncipes começaram a contender com os chefes religiosos. Gente, o que vocês estão pensando em fazer? Não foi isso que Deus falou através de Miqueias? E que Ezequias ouviu a voz de Deus, temeu, se arrependeu, porque o Senhor, nosso Deus, ele está sempre pronto a perdoar, a poder achar espaço, não é, para poder não trazer a condenação que ele está prometendo se houver arrependimento no meio do seu povo. E aí você pode dizer, mas se arrependeu o Senhor do mal? Ou seja, ele não sabia o que ia acontecer? Sim, Deus ele sabe, Deus ele conhece o futuro. Deus ele estabelece o juízo a ser feito, a ser derramado sobre o pecado. Mas Deus, ele espera na posição do seu povo, ele espera na posição de arrependimento. Deus, ele prefere fazer e tomar a sua ação conforme nós atendemos à palavra do Senhor. Aleluia. Também houve um homem. Aí estes príncipes falam da história de outro profeta. E eu quero dizer para vocês que este profeta que eles vão falar agora, o profeta Urias, foi uma pessoa que é somente mencionada aqui no livro de Jeremias. Entretanto, eu posso imaginar que houveram outros homens de Deus que ficaram ocultos das escrituras que Deus enviou para o seu povo, para trazer a mensagem contendente com o povo, dizendo: arrependei-vos, saí, melhorai os vossos caminhos, assim como Jeremias estava dizendo. Mas olha só o paralelo que estes príncipes traçaram de um rei temente a Deus, a reação que ele teve quando ouviu a palavra do Senhor, mesmo que fosse uma palavra de juízo. Ezequias se arrependeu, da mesma maneira como fez Josias. Entretanto, olha a posição do rei Jeoaquim, filho de Josias, quando ele ouve a palavra do Senhor através da boca de um profeta chamado Urias. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Tudo aquilo que Jeremias está falando, este servo, ele falou. Agora, olha só qual foi a reação do rei. E ouvindo o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens, e a Eunatã, filho de Acbor, ao Egito, ou seja, um dos seus principais oficiais, para ir lá no Egito, em outro país, para poder buscar a este profeta chamado Urias. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Mostra exatamente a maldade, a impiedade, a hostilidade que este rei Jeoaquim ele tinha contra Deus, contra a sua palavra, contra os seus profetas. Que diferente de um homem temente a Deus como foi o rei Ezequias ou o rei Josias. Mas olha aqui o que é que nós vemos, a beleza da proteção de Deus sobre a vida do servo do Senhor chamado Jeremias. Versículo 24. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Quem foi Aicão? Nós vamos lembrar que, na época do rei Josias, o sumo sacerdote que estava na posição era chamado Ilquias. Ilquias ele foi o pai de Jeremias. E nós vamos ver que na história de Josias,
não somente Ilquias, mas Safã, o escrivão do rei Josias, acharam o livro da lei. E o escrivão Safã foi ele que leu a palavra de Deus para o rei Josias, e ele quebrantou e se humilhou diante da presença do Senhor. Pois aí aqui agora, no tempo de Jeremias, está um dos descendentes de Safã, Aicão, seu filho, o qual Deus levantou em um momento tão precioso e tão necessário para proteger a vida do servo do Senhor, de Jeremias. Irmãos, nós vamos ver que a fidelidade de Deus, sermos fiéis em tempo de apostasia, é sumamente importante. Por quê, irmã Vânia? Porque nós sabemos que nós estamos vivendo nos tempos do fim. Nós sabemos que nós estamos ante a vinda eminente do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nós estamos vendo com os nossos olhos. Talvez você seja mais novo do que eu, ou talvez seja um pouquinho mais velho do que eu, e você pode concordar comigo, irmã Vânia, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, dentro do arraial dos santos, dentro da igreja do Senhor Jesus, isso me faz tremer. Irmã, isso não existia antes. E talvez não seja na sua igreja, glória a Deus por isso, mas talvez em outros lugares você esteja vendo o que está acontecendo. Porém, meu querido e amado irmão, minha querida e amada irmã, Deus te chama nestes últimos tempos da igreja para ser estes fiéis, como foi Aicão, filho de Safã, no meio de tanta apostasia. A fidelidade a Deus no meio da apostasia nos leva a abandonar o pecado, nos leva a não tolerar o pecado, aleluia. Nos leva a não nos escondermos com o pecado. Muito pelo contrário, não nos leva a não nos conformarmos com o pecado, nem muito menos sermos, estarmos... E não somente isso, mas não nos comprometermos com o pecado. Muito pelo contrário, nós nos opomos. Por quê? Porque a igreja do Deus vivo, a igreja de Deus, aleluia, nesta época em que as coisas estão se tornando mais escuras, é hora da igreja se posicionar em fidelidade a Deus no meio da apostasia, aleluia. Deus nos traz e nos dá uma linda oportunidade. Quanto mais negro, quanto mais apóstata, quanto mais pecado, aí é que a igreja ressalta-se no meio de todas essas trevas. É aí que o crente floresce, é aí que o crente aparece, é aí que a luz de Deus brilha no meio da escuridão. Aleluia! Assim que Deus possa guardar a tua vida, meu querido e amado irmão, que você possa se posicionar, que você possa ser um Aicão, né? Como filho de Safã, que possa estar defendendo os mensageiros de Deus, a verdade de Deus, os profetas de Deus, os homens de Deus, a igreja de Deus, no meio de um povo que está em apostasia. Aleluia! É para nós. É para os nossos dias, ante a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor possa guardar a sua vida, guardar o seu povo, guardar as nossas almas, que nós possamos temer a sua palavra a cada momento, aleluia, e que nós possamos nos levantar. Nós não seremos daquele que vemos o nosso irmão pecar e simplesmente demos uma risadinha para ele e deixamos para lá. Ah, não, isso não é meu problema, não tenho que me meter. Não, irmãos, a palavra de Deus diz pelo contrário. Se ver o teu irmão pecar, vai ter com ele. Aleluia! Abre os olhos dele, fala com ele, redargue a ele, para que ele não possa ser consumido com este mundo, pelo pecado, pela apostasia deste mundo. Aleluia! Temos por obrigação
de nos posicionarmos nestes dias finais, aleluia. Que sejamos fiéis ao nosso Deus em todos os momentos. E por que não cantarmos o nosso lindo hino da harpa, de número 241? Pra Sião marchamos sem nenhum temor, aleluia. Pra Sião marchamos pelo nosso, seguindo as pisadas do bom Redentor. Cante conosco, hino de número 241. Pra Sião marchamos sem algum temor, por fé nós chamamos filhos do Senhor. Presto caminhamos sem pra trás olhar, com Jesus nós vamos, não podemos errar. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Pra Sião marchamos sem desanimar, a verdade vamos todos proclamar. Presto caminhamos carregando a cruz, pois nós desejamos ver no céu a Jesus. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Pra Sião marchamos em celeste luz, dirigido vamos no Senhor Jesus. Presto caminhamos, rasga-se o véu, já daqui estamos pela fé vendo o céu. Marchemos sem temor, repletos de valor, marchemos nas pisadas do bom Redentor. Depressa sem tardar, até no céu entrar, por Jesus podemos sempre triunfar. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor e continue, meu querido e amado irmão, marchando pelo nosso Jesus. Que o Senhor possa conceder um fim de semana abençoado para você e a sua família, desde aqui do Simple Pentecostes para você. Que Deus lhe abençoe. Amém.